Shalom para vocês que estão aqui com a gente. É uma alegria depois de 50 horas de adoração. Aqui na igreja o povo está pegando fogo. Eu acho que dá para fazer vigília e continuar. Mas, amados, nós temos uma harpas e taças voltando para São Paulo, para o Brasil. Oramos aqui, fizemos pauta de oração. Todo mundo trabalhou, fizemos decretos. Nossa bandeira, nossas cadeiras estão todas cheias de bandeira no Brasil, porque nós acreditamos que essa nação é a nação. Deus escolheu a nossa nação. E é muito interessante que Deuteronômio, capítulo 25, 17 a 19, fala assim: os amalequitas atacaram o povo de Israel quando estavam cansados, esgotados, e feriram mortalmente os fracos que ficaram para trás. E hoje o espírito de Amaleque continua com a mesma estratégia, quase impercebível. Mas eu estava orando e eu comecei a pensar nesse espírito atuando, impedindo que as pessoas vão à urna para decidir. O povo estava para entrar na terra prometida, então Amaleque lutava para que eles não entrassem. A terra estava ali e Amaleque estava ali. E é interessante que Deus fala: quando vocês entrarem na terra, acabem com eles, sejam eles extirpados. E ele ataca, liberando 3 espíritos. E esses 3 espíritos, todo mundo já sabe que é o retrocesso, estagnação e paralisação. E é interessante, gente, que está sendo liberado sobre a nação, paralisando as pessoas, impedindo as pessoas, desestimulando as pessoas. E eu quero dizer para você, nós precisamos livrar essas pessoas das mãos de Amaleque, dizer para ele: não, gente, o seu voto pode simplesmente decidir no primeiro turno, não precisa nem no primeiro turno. Se todo esse povo for para as urnas, mas nós precisamos conversar e falar com essas pessoas que estão atacadas por esse espírito de Amaleque. E é interessante que ele age dessa forma. Os esgotados são aqueles do espírito de retrocesso. Quem são os esgotados? São pessoas que lutaram pela nação, batalharam pela nação, vieram de geração em geração e hoje não querem nem ver falar em política. Estão esgotados, já não acreditam mais. Então esse espírito fez que eles retrocedessem. Tudo que a família conquistou, tudo que a família fez, agora essas pessoas não querem mais nenhum assunto com política. E hoje, gente, se a gente pensar, o segundo espírito é o espírito de estagnação. E eu fiquei pensando assim: o espírito de estagnação é o povo que fica na zona de conforto. Tem muita gente que fala assim: eu votando, não vai acontecer nada. Eu votando e não votando não vai fazer diferença nenhuma. Não. Primeiro que você está abrindo mão de um direito seu. E nós encontramos muita gente na zona de conforto. E vai render o que para mim? O que eu vou ganhar com isso? Gente, a Bíblia fala assim: ore para que haja paz na tua cidade, porque a paz da tua cidade dependerá da tua paz. Então nós olhamos, gente, algumas pessoas nesta zona de conforto, parados, por não acreditar que pode haver mudança na política. E os mais fracos, fala assim que eles foram mortalmente feridos pelos amalequitas. E aqui no caso, gente, o
haja nada, tanto faz para ele, né? Política é tudo igual. Mas com isso a gente fica com tantos votos nulos dos estagnados, tantos votos nulos, tantos votos em branco dos que retrocedem, e tantas abstinências. Cada um está numa classificação, cada um está debaixo de um espírito ali oprimido para que ele proceda desta maneira. Então, amados, vamos orar para que esse espírito nessa eleição seja destruído e o povo vá para as urnas. E seja nesse momento, gente, a eleição com menor número de abstinência, menor número de nulos e menor número de votos em branco. Isso depende da nossa oração. Nós podemos orar e isso pode acontecer porque a oração faz o impossível acontecer. Sabe, a gente precisa entender que a gente precisa fazer isso porque pela nossa família, pelo nosso Deus e pela nossa nação. A gente precisa entender que nós precisamos lutar pela nossa terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Pela qual terra eu estou batalhando? Por aquela que Deus diz assim: Brasil, celeiro de missionário para as nações. Brasil, plataforma de adoração para as nações. O diabo sabe que daqui vai sair tudo isso, e ele quer impedir. E eu quero dizer para você, essa eleição está na tua mão, está na minha mão. Nós simplesmente entendemos esse plano de Deus e saber quem é que por trás impedindo para que isso não aconteça. Então eu quero fazer um pedido para você que está me ouvindo aí: ore, vá às urnas, mas converse com esse que está debaixo está estagnado. Converse com esse que está paralisado. Converse com esse que retrocedeu. Você pode proteger eles e trazer eles de volta e entrar junto com eles na terra prometida. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o nosso Deus guerreie esta guerra por nós. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.